Canhão da Nazaré é o maior canhão submarino da Europa e um dos maiores do mundo, com uma extensão de mais de 230 km, desde a sua boca a 5.000 metros de profundidade até à cabeceira, próxima da Praia da Nazaré. Os canhões submarinos são vales cavados nas margens continentais, que funcionam como condutas de escoamento de sedimentos dos continentes para as profundezas dos oceanos. Se não fossem cobertos por água, os canhões submarinos seriam das paisagens mais dramáticas do nosso planeta. As gargantas estreitas, vertentes inclinadas e formas sinuosas destes canhões são em tudo semelhantes ao famoso Grand Canyon. No decurso dos últimos anos, o Canhão da Nazaré tem vindo a ser investigado por geólogos e oceanógrafos europeus com o objetivo de compreender a sua estrutura geológica e os processos dinâmicos e sedimentares que nele ocorrem. Pouco se sabe, no entanto, acerca da sua biologia devido às dificuldades em trabalhar neste tipo de ambiente extremo. Estes aspectos fizeram do Canhão da Nazaré uma das áreas centrais da investigação presentemente conduzida por um consórcio internacional ao longo de toda a margem continental europeia, com a finalidade de formular recomendações para a gestão sustentada dos ecossistemas marinhos profundos aí existentes. O projeto Hermes integra 45 entidades parceiras de 15 países europeus, sendo financiado no quadro do 6º Programa Quadro Alterações Globais e Ecossistemas. Este projeto teve início em 2005, decorrendo até 2009. Nele participam duas instituições portuguesas, o Instituto Hidrográfico da Marinha e a Universidade de Aveiro. O coordenador regional das atividades do projeto Hermes, na área Portugal-Golfo de Cádiz, é João Vitorino, oceanógrafo do Instituto Hidrográfico da Marinha. O Instituto focou a sua atenção nos canhões submarinos portugueses e, em particular, no Canhão da Nazaré. E, portanto, está a trabalhar, está a contribuir para o projeto Hermes, no conhecimento, portanto, promovendo um conjunto de estudos, visando o conhecimento dos processos físicos, dos processos da dinâmica sedimentar, da geologia e também, de alguma maneira, de alguns dos processos químicos do Canhão da Nazaré e de toda a área envolvente. Entre 2005 e final de 2006, a área já foi observada no decurso de 6 campanhas conduzidas por parceiros ingleses, holandeses e portugueses. No verão de 2005, realizou-se o primeiro cruzeiro oceanográfico conduzido pelo Instituto Hidrográfico no âmbito do projeto Hermes, a bordo do navio hidrográfico NRP Dom Carlos I. Tipicamente nessas campanhas o que fazemos é, numa área relativamente extensa, em torno do canhão, fazer observações na coluna d'água, portanto, entre a superfície e o fundo, utilizando determinados equipamentos, sondas, que têm uma possibilidade de uma transmissão em tempo real dos dados a bordo dos navios. E, portanto, essas sondas vão medir parâmetros como a temperatura, a salinidade da água do mar, a turbidez, portanto, a quantidade de partículas em suspensão. E são complementadas essas observações com colheitas de amostras de água a determinados níveis, para depois, em laboratório, fazer todo um conjunto de análises mais aprofundadas sobre o tipo de material que está na coluna d'água. O esforço das campanhas é complementado por uma observação ao longo do tempo em localizações selecionadas do canhão. Os sistemas atualmente utilizados pelo Instituto Hidrográfico para a monitorização de longo período das condições oceanográficas no Canhão da Nazaré são as amarrações correntométricas. Tratam-se de linhas com instrumentação que estão fixas ao fundo do mar e que se estendem até perto da superfície, mantendo-se verticais com o auxílio de flutuadores. Ao longo destas linhas são colocados diversos tipos de equipamentos que registram numa memória sólida os dados de corrente, temperatura, salinidade e turbidez da água do mar. Conhecer de que forma é que o canhão influencia toda a dinâmica e os processos biológicos da área terá certamente impactos a nível de perceber melhor alguns dos processos que têm tradicionalmente, ao fim e ao cabo, condicionado. A questão da exploração dos ecossistemas marinhos é essencial para uma região em que a pesca é uma atividade importante da sua economia e também na sua cultura. Sendo o Canhão da Nazaré como que o motor da abundância e diversidade de peixes deste mar,
Graças à riqueza de nutrientes das suas águas, cedo se instalaram à sua beira-mar comunidades que fizeram da exploração do mar o seu modo de vida. Hoje em dia, nas lotas dos portos de pesca da Nazaré e de Peniche, é desembarcado cerca de 20% de todo o pescado em Portugal continental. O Porto de Pescas de Peniche é o segundo maior do país, a seguir ao de Matosinhos. Em termos de volume de pescado, em 2005 foram descarregadas 22.450 toneladas de pescado na lota. Já no Porto da Nazaré, de construção mais recente e de menor dimensão, foram descarregadas 4.615 toneladas de pescado em 2005. No entanto, de ano para ano, o número de embarcações e de pescadores vai diminuindo. Anteriormente já houve, com força, já houve 42 treineiras aqui na Nazaré. Depois foram acabando e pronto, e agora retornou outra vez, com menos força, agora há umas 10. Mas pronto, já teve, este barco foi o único a trabalhar, ficou único, este nunca acabou. Antes o patrão tinha um barco grande com 26 metros. E depois, como houve, naqueles anos, no princípio dos anos 70, houve uma fuga de pessoal para essa tal vida do anzol. E esta vida ficou um bocado esquecida e começaram a vender os barcos, e assim, traineiras, e este ficou sempre. E foi ele que foi obrigado a vender o barco grande, porque era pessoal, e comprou este mais pequeno. E já vigora há 25 anos aqui. Hoje em dia, as tradicionais artes da pesca são complementadas por tecnologia, como é o caso dos sonares, um precioso auxiliar para o trabalho dos pescadores. Só que agora temos outra maneira de detectar o peixe. A gente já sabe a quantidade de peixe que está ali. A gente já sabe se é muito, se é pouco, se merece a pena. Temos muito mais informação sobre o peixe que nos rodeia naquela área, naquela determinada área na Candeiros. Temos muito mais informação e mais sofisticada, muito mais sofisticada. Até já nos países asiáticos, no Japão, que é um país altamente avançado, e na Noruega também, já com sondas que dão o tamanho do peixe, pelo menos o tamanho do peixe que está a passar por cima. Peixe de 20 centímetros, peixe de 50, peixe de 10, consegue logo distinguir a medida do peixe. Isso ainda falta muitos anos para chegar aí. Projetos científicos como o Hermes possibilitam o desenvolvimento e teste de tecnologias que poderão vir a ter grande utilidade aos pescadores a trabalhar ao longo da costa portuguesa. É o caso do sistema Corsair, que está a ser testado pelo Instituto Hidrográfico da Marinha no âmbito do projeto Hermes. Trata-se de um sistema que permitirá monitorizar a corrente ao largo da costa entre a superfície e o fundo, transmitindo essa informação para a terra em tempo real. Os dados obtidos com este tipo de sistemas poderão ser utilizados em modelos matemáticos de previsão, os quais permitem estimar a evolução futura do oceano costeiro a partir do conhecimento do seu estado atual.